Olá, queridos amigos, companheiros de leitura, retornamos então para dar continuidade à nossa leitura do livro Voltei, de autoria do irmão Jacó. Então, vamos ver. Havíamos parado na página 90. Eu vou ler o trechinho para fazer a ligação da última vez que examinamos a obra. Ele relatava que ele adormeceu e, ao adormecer, ele diz: vi-me em criança, na terra em que eu nasci, e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantava, como se fossem acontecimentos da véspera. Revi naquela maravilhosa e inexplicável digressão da mente afetos preciosos e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. E aqui nós paramos, retomamos hoje a leitura e vamos adiante então. Reanimado. Ao despertar, reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio ter-me-ia ele aplicado recursos fluídicos para que se me revigorassem as energias. Não me achava refeito de todo. Entretanto, que alegre sensação de leveza eu experimentava agora. Senti-me remoçado, otimista, contente. Marta fez coro nos votos de felicidade com um estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos, verifiquei admirado a necessidade de alimento. Então, claro, ele ficou, são muitas novidades, são muitas coisas que ele vai se dando conta, e entre elas, ele se admirou de sentir fome. Porque é evidente, né, irmãos, quando se chega ao mundo espiritual, nos primeiros tempos, pelo menos, não podemos dispensar uma alimentação, se bem que mais frugal, mais leve, mas o corpo, o espírito, digamos dessa forma, já vem com aqueles automatismos. Então, para refazer as forças, houve necessidade de alimento. Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Sentia, no entanto, determinado enfraquecimento que sabia, de antemão, sanável pela ingestão de algum recurso líquido. Ele intuiu que alguma coisa, algum líquido, alguma coisa iria melhorar essa sensação de fraqueza. Minha filha compreendeu o que se passava porque, daí a instantes, me trazia pequeno recipiente com um certo suco de plantas de minha nova moradia. Sorvi-o com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. Então ainda tinha dificuldade para se alimentar, mas ele achou o suco delicioso. A anemia cedeu como por enquanto. A fraqueza, anemia é força de expressão, mas a fraqueza foi embora como que por encanto. Encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia que, em me reerguendo para contemplar o lindo dia a resplandecer lá fora, outra vida me aguardava, intensa e diferente. Inevitáveis interrogações martelavam-me o cérebro,
e julguei oportuno valer-me dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-las sem delonga. Consultei-o quanto às probabilidades dos esclarecimentos que eu desejava e, de bom grado, colocou-se a meu dispor para as elucidações precisas. O repouso além da morte. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir, qual fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono propriamente dito. Então, a primeira coisa que ele quis saber é quanto sono que ele desfrutou momentos antes, porque não era igual ao sono que nós temos aqui na Terra. O dormir ali era diferente, ele queria saber o porquê. Escutou-me atenciosamente, explicando-me em seguida que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. Então, depende muito das condições do desencarnado. O espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total depois da morte. A ausência de motivos nobres nos impulsos da individualidade estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas que se porta ante a grandeza da espiritualidade superior, à maneira do selvagem recém-vindo da floresta perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas. Vejamos esta explicação. Um espírito despreparado para as coisas espirituais, ele fica totalmente perdido, porque o irmão Jacó é um exemplo de espírito muito ativo nas lides espíritas, muito estudioso, era um homem esclarecido. E ele se surpreendeu de momento a momento com as coisas que encontrava. Agora vamos imaginar uma pessoa com concepções diferentes, com ideias diferentes de como será o pós-morte, ou mesmo acreditando que não exista nada. Vamos imaginar uma pessoa que nunca se dedicou ao estudo, nunca ouviu falar como seria a vida depois da morte, ou recebeu informações equivocadas a esse respeito. Esta pessoa naturalmente precisaria de muito sono, né? Ela dormiria pesadamente, porque ela estaria no mundo superior, no mundo espiritual, não no mundo superior, mas no mundo espiritual, tão deslocada como se fosse um selvagem que é retirado da floresta e é trazido junto a pessoas de elevada inteligência que estejam habilitadas em realizações artísticas. Um selvagem assim, posto num local onde se toca uma música elevada, ele não compreenderia, não gostaria, não entenderia. Quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo, da qual se desligará vagarosamente para adaptar-se à civilização. Então, aquele espírito que não tem nenhum preparo vai precisar de mais tempo adormecido, mais tempo para se aclimatar com a novidade.
Também os criminosos e os viciados de toda sorte, com o espírito encarcerado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual buril milagroso aprimorando a pedra. Então vejamos espíritos criminosos, viciados de toda sorte, vários tipos de vícios. Esses irmãos estão como que escravizados às próprias fixações. Então jamais teriam prazer nas perquisições de natureza elevada. Simplesmente não fariam, não interessa, não faz parte do seu mundo. Não teriam condições de apreciar. Há pessoas que, mesmo encarnadas, mesmo não se constituindo, não sendo um criminoso, uma pessoa viciada, mas muitos de nós, diante da beleza do mundo, não se deixam tocar. Veem as flores, mas não enxergam. Olham as nuvens, mas não apreciam. Não sabem apreciar a beleza das árvores, das flores, as belezas naturais. Não se fixam, porque estão fixados em outra classe de pensamentos. Ora, essas pessoas já não sabem aproveitar aquilo de belo, de maravilhoso que o mundo, nosso mundo aqui nos apresenta. Indo para o mundo espiritual, se sentirão completamente deslocadas, porque distanciadas dos seus interesses imediatos, que constituíam todo o foco, todas as energias que dispunham, era naquelas situações bem materiais, então se sentiriam muito perdidas, de fato. Agora imaginemos um criminoso, um viciado. Teriam que ficar, aqui ele diz, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória. Alguns nem conseguem sair aqui do meio material, ficam no mundo material, vivem na casa das pessoas, se interessam pelos assuntos das pessoas que vibram como eles. Essas entidades não conseguem se desprender do plano material, porque não têm uma visão e uma aspiração superior. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto, logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou delinquente. Fim da batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam. Período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Que interessante, né, irmãos? Há entidades que dormem por anos a fio, porque estão inabilitadas para enfrentar a vida tal qual ela se apresenta na espiritualidade. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo
são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstante de ordem primária. Então, após esse período de sono, que é comparado com uma hibernação, hibernação é aquele sono que, por exemplo, os ursos têm durante o inverno, eles dormem o inverno todo. Disse que eles estão hibernando. Então, aqui uma hibernação da consciência do ser desencarnado. Após essa hibernação, quando eles vão despertando, ou eles são reconduzidos à reencarnação, porque não se acham adaptados ou adaptáveis às novidades da esfera espiritual, ou vão para educandários nos círculos inferiores, casas onde conseguem se educar, se reajustar, onde vão prestar pequenos serviços, tudo de acordo com a sua possibilidade. E assim se melhorar ali naquele ambiente. Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura filosófico-religiosa e sem compromissos escuros na experiência material. Então, se o espírito tem um pouco mais de visão, um pouco mais de cultura e não tem compromissos com coisas muito negativas, não praticou grandes erros, não causou grandes prejuízos a outrem, daí não é assim que vai acontecer. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotadas nas esferas de além-túmulo. Então, quanto mais esclarecida é a alma, mais lúcida ela estará e mais dona de si mesma, podendo ser conduzida a situações melhores. Enquanto a mente das primeiras, né, aqueles que não se adaptam, é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas, quer dizer, dessas pessoas com mais cultura e sem graves compromissos, então a mente das segundas busca elevar-se tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa assim de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, ou certos espíritos, não obstante exaustas no supremo instante do transe final, né? Não obstante estejam muito cansadas no momento de desencarnar, libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Então, os espíritos muito mais adiantados, eles vão para esferas superiores, não obstante cansados, eles não precisam tanto daquele descanso que, por exemplo, para o irmão Jacó lhe exigiu, né? Ele necessitava muito de descanso. Essas outras entidades mais elevadas, mesmo um pouco exaustas, um pouco cansadas,
seguem para esferas superiores, recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme. Ou seja, isso não deveria surpreendê-lo. De vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. Então, o homem tem aquela psicosfera que lhe é própria, dependendo dos pensamentos que ele emite. Estamos constantemente pensando e, dependendo desses pensamentos, a nossa psicosfera se forma. Da mesma forma, o mundo, que é a casa de muitos homens, se reveste de uma psicosfera correspondente a esses muitos homens. E aqui ele traz uma informação bastante curiosa. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores. Então, um trabalhador, a casa do trabalhador, daquele que se esforça no trato e aprimoramento do lar, é um domicílio que se diferencia muito de outro que seja preguiçoso, ocioso, que a casa dele vai mostrar a sua ignorância, a preguiça dele no abandono ou no lixo com que se caracteriza. Então, a nossa casa é expressão também da nossa psicosfera. A maneira como a temos organizada, desorganizada, limpa, menos limpa, com apuro, com bom gosto, ou um pouco abandonada, desleixada, isso demonstra bastante de como nós somos. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, vejam que nessa época, 1947, 1948, eram 2 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Hoje nós temos mais de 7,7 bilhões. 7 bilhões e 700 milhões, aproximadamente. Mas nessa época eram 2 bilhões. Então, vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais, pelos vários continentes. Aqueles aptos à espiritualidade superior, na época, não excediam a 600 milhões de pessoas no mundo todo. Façamos mais ou menos uma regra de 3 para saber como estamos hoje. Se bem que me parece que não funciona a regra de 3, porque, segundo informações já colhidas em outras obras, sabemos que no mundo reencarnaram muitos e muitos espíritos endividados, a partir ali de 1960. Então, pode ser que essa quantidade de espíritos mais elevados continue pequena e que haja uma grande infinidade, um grande número de entidades
bárbaras ou semicivilizadas. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que o homem algum se transforma instantaneamente. Compreensíveis desse modo se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Ou seja, está aliviado porque trabalharia. Haveria de ser incorporado em alguma missão, em alguma coisa em que se sentisse útil. E, irmãos, esgotado o nosso tempo, hoje nós paramos por aqui. A leitura está muito rica, muito interessante, então nós somos obrigados a ir devagar para podermos comentar todas as informações que nos chegam através do irmão Jacó. Contamos com a continuidade da companhia de vocês e desejamos a todos muita paz e que Jesus nos ampare sempre.